Vai ser um vídeo sem cortes. Se eu tivesse visto esse vídeo em 2020, talvez a minha vida hoje estaria totalmente diferente. Mas eu quero compartilhar o que eu aprendi nesse processo com vocês, para que vocês não desistam daquilo que aquece o coração de vocês. Sabe aquela coisa que você tem vontade de fazer e você sente que você nasceu para fazer isso, independente do que as pessoas acham ou deixam de achar? Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa considerada até mesmo um filósofo. Não vou citar nomes por aqui, acho que algumas pessoas vão até fazer associação. Mas ele contava a história dele e ele dizia que ele não estava em paz com a consciência dele. A história dele é completamente diferente da minha e eu não ia olhar para aquela história e falar: nossa, então eu acho que é esse o meu problema. Não, cada ser humano é um universo. E eu não tô aqui pra falar que vocês têm que fazer a mesma coisa que eu. Porém, eu entendi que eu não estava em paz com a minha consciência. Eu passei por um momento de trauma, um momento em que eu não estava me sentindo bem, e eu comecei a me questionar sobre tudo. E aí vem a parte que mais dói, que é quando você começa a olhar pra trás e começa a pensar: onde foi que eu errei? A partir de que momento eu tomei uma decisão que me levou para esse lugar onde eu estou hoje? E foi aí que eu comecei a entender que a gente não pode partir de uma coisa específica. Uma série de coisas leva a gente para determinados lugares, e caso eu estivesse em outro lugar, em outro momento, eu também teria dificuldades para lidar. A vida não é uma linha reta, mas a coisa que mais entristece o ser humano é perceber que ele não está cumprindo o seu propósito, que ele não está onde ele deveria estar. Isso é muito ruim, é angustiante, é uma agonia permanente. E no meu caso, eu queria ser a protagonista da minha vida, eu queria estar à frente dos meus projetos, mas eu passei anos me dedicando a coisas e pessoas alheias a mim. Eu passei anos dando uma atenção, dando uma prioridade para projetos que não eram meus. E isso me fez muito mal. Isso me fez entrar em situações que eu não precisava ter vivido. E eu precisei de um momento muito drástico na minha vida para que eu falasse: eu não quero mais isso. E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque muitas vezes eu acho que a gente pensa que a gente vai tomar a melhor decisão da nossa vida e vai dar o melhor passo quando tá tudo maravilhoso, quando tudo tá incrível, quando tudo tá fluindo e você tá se exercitando e você tem dinheiro e você tá no melhor emprego e você tá no melhor relacionamento, a sua vida social tá incrível. Mas na maioria das vezes, principalmente quando você repete muitos padrões, o seu ponto de virada, ele só vai acontecer quando você disser chega pra coisas e situações que se repetem há muito tempo, mas que vão se repetindo porque você nunca toma consciência disso. Você nunca toma consciência de que não era para você estar ali fazendo aquelas coisas, com aquelas pessoas, daquela forma, aceitando o que você aceita, tolerando o que você tolera. Então, esse vídeo é para falar que no ano de 2020 eu me dei conta de que muita coisa estava errada, mas eu afundei na depressão de uma forma tão profunda e tão intensa que eu não conseguia me mover. Mesmo depois de passar por todo um processo de luto, eu repetia ciclos novamente. Eu me via em situações que eu sabia que eu não queria, mas eu já estava ali. Então era algo que eu não conseguia ter controle. E foi só quando tudo desmoronou e eu precisei me reconstruir que eu olhei e falei: não vai ser mais assim, não pode ser mais assim. E a gente pensa que venceu um processo quando aquela dor para de ser tão forte, quando você aprende a conviver com aquela dor. Mas eu te digo, não. Um processo, ele só chega ao fim, você só está curado daquilo que você viveu quando, além de aprender a conviver com aquela dor, porque algumas cicatrizes ficam, e quando você se lembrar, quando você reviver aquele momento, você vai sentir algo, não com a mesma intensidade, mas você ainda vai sentir. Só que isso não é o fim. Isso não é a cura. A cura é quando, apesar de tudo isso, você se encontra na mesma situação, talvez com pessoas diferentes, talvez sendo uma pessoa diferente, e você escolhe não passar mais por isso. Você escolhe a você mesmo. Você se escolhe. Você não se troca por nenhuma sensação ou nenhuma outra pessoa que você pense que você precisa na sua vida. Esse vídeo, ele não é sobre nada específico. Ele tem a ver sobre algo muito específico que eu passei, mas no seu caso pode ser outra coisa. Mas eu tenho certeza de que ele vai te tocar em um lugar, em um ponto específico. E eu te digo, quando você
Depois de passar por todo esse processo, se você achar que você precisa de apoio psicológico, procure. Se você achar que você precisa ler sobre isso, leia. Se você achar que precisa de medicação, acompanhamento psiquiátrico, faça isso. Mas entenda que a sua colaboração no seu processo de cura, ela está para além de atravessar essa fase. De atravessar aquilo que te atravessou. Ela está além disso. Está em reconhecer que, além das suas potencialidades, você também tem vulnerabilidades. E que o ponto-chave é quando você consegue ter controle sobre isso. Tanto as suas potências, quanto ao seu eu mais vulnerável, aos seus pontos mais fracos. Porque, por muito tempo na minha vida, eu achei que isso fosse deixar de existir, mas não vai. Tudo muda quando você assume o controle sobre o que você tem de ponto positivo e ponto negativo. E esse processo de atravessamento, esse processo de dor, ele faz com que a gente veja. Infelizmente, quando a gente tá mais depressivo, a gente só vê o lado ruim. Algo que talvez o nosso ego por muito tempo escondeu. Algo que a gente se colocou em situações e relacionamentos que fizeram mal, mas que de alguma forma davam um certo conforto e faziam com que a gente se colocasse nesse lugar de não compreensão de si mesmo. Mas quando você conhece tudo e você passa por tudo e você sai dali inteiro, entre muitas aspas, depois de se conhecer, porque se conhecer é um processo muito doloroso, mas quando você olha para tudo isso e você vê que você vai continuar vivendo, você tem o poder de escolher, e eu vou te falar isso agora. Escolha a si mesmo. Não escolha o outro. Não escolha a situação. Escolha a si mesmo. E aí eu volto no que eu falei no início do vídeo. O que te faz estar em paz com a sua consciência? O que traz paz para o seu coração? O que te apetece? A partir disso você vai saber o que fazer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E pode deixar aqui nos comentários, que eu quero fazer mais vídeos para vocês sobre isso.